A Segunda Guerra Mundial foi um dos piores acontecimentos da humanidade. Então fica aqui no vídeo que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Bem-vindos à videoaula do Comitê, a Segunda Guerra Mundial e os desafios da diplomacia global. Eu me chamo Rafaela Zanqueta, eu sou a secretária acadêmica do projeto e eu vim aqui ajudar vocês a entender o que foi esse terror da Segunda Guerra Mundial. Todas as informações que serão apresentadas no vídeo foram retiradas do nosso guia de estudos, mas o vídeo não tira a importância da leitura desse guia, assim como o guia de regras, para vocês entenderem o que vocês devem ou não devem fazer dentro do nosso evento. E não se esqueçam, vocês estão em um comitê histórico, especificamente o ano da guerra até o ano de 1943, ou seja, qualquer informação utilizada após o ano de 43 pode ser advertido pela mesa e vocês podem ficar também sem participar do comitê efetivamente. Mas então já prepara o papel e a caneta para a gente entrar nessa máquina do tempo e entender o que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é considerada o conflito mais abrangente e destruidor do século XX. Deixando diversas marcas profundas na história da humanidade, ela abrangeu diversos países de continentes diferentes. Calcula-se que foram gastos cerca de 1 trilhão 385 milhões de dólares na Segunda Guerra Mundial. Mas apesar desse dado financeiro, o mais chocante é que a Segunda Guerra Mundial deixou aproximadamente 45 milhões de pessoas mortas, 35 milhões de pessoas feridas e 3 milhões de pessoas foram desaparecidas durante a guerra. Mas então vamos dar início com o início da Segunda Guerra Mundial, que foi quando, após a Primeira Guerra Mundial, o cenário global se viu num período de instabilidade. Então, o Tratado de Versalhes, assinado no ano de 1919, ele impôs que a culpa da Primeira Guerra Mundial era somente da Alemanha. Então, ele impôs duras sanções e grandes dívidas para a Alemanha arcar com essas consequências da Primeira Guerra. Por conta dessas sanções impostas pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha criou um sentimento de vingança e de tristeza mesmo, né? O que acabou sendo propício para a existência de alguns grupos extremistas, como o exemplo do nazismo. Na Alemanha, Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder no ano de 1933, com uma retórica marcada pelo nacionalismo extremo, pelo antissemitismo e o desejo de revanche. Uma vez no comando, Hitler deu início ao rearmamento da Alemanha, violando diretamente os princípios do Tratado de Versalhes. Ao mesmo tempo, outros grupos extremistas chegaram com força em outros países, como, por exemplo, o fascismo na Itália, iniciado por Mussolini, e o militarismo imperial no Japão, ganhando força ali na região da Ásia. Ao longo da década de 30, os países ocidentais, Reino Unido e França, seguiram uma estratégia de apaziguamento, achando que se eles seguissem exatamente o que Hitler queria, eles teriam um certo tipo de paz ali na Europa. No entanto, no ano de 1938, a Alemanha anexou a Áustria e, em seguida, conquistou a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, após a Conferência de Munique. Em vez de conter o avanço nazista, essas concessões fortaleceram a ambição expansionista de Hitler e aceleraram os rumos à Segunda Guerra. Então, em agosto de 1939, a Alemanha e a antiga União Soviética firmaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, que permitia a não agressão e também secretamente a divisão da Polônia entre os dois países. Com isso, no ano de 1939, Hitler se sentiu confiante para atacar a Polônia, o que aconteceu no dia 1º de setembro desse ano. Em resposta a isso, a França e o Reino Unido decidiram declarar guerra contra a Alemanha no dia 3 de setembro de 1939, dando assim início à Segunda Guerra Mundial. O expansionismo da Alemanha nazista se deu em 3 fases que já foram mencionadas aqui, mas só para a gente entender melhor. A primeira fase foi a anexação da Áustria, a segunda fase foi a ocupação de Sudetos e, por fim, a terceira fase foi a invasão da Polônia. A guerra, ela passou por 3 grandes fases. A primeira, que foi marcada pelo avanço dos aliados, a segunda, marcada pela entrada dos Estados Unidos na guerra, e a terceira, que foi marcada pela ofensiva total dos aliados. No entanto, como vocês já foram avisados, vocês debaterão até o ano de 1943, ou seja, nós iremos explicar a seguir
apenas a primeira e a segunda fase. Então, a primeira fase, ela foi marcada pelo avanço dos aliados. No entanto, também foi marcada pela rápida ofensiva do eixo, especialmente da Alemanha, que utilizava a tática de guerra relâmpago para atacar os outros países. Essa estratégia consistia em avanços rápidos, ataques rápidos, com tanques, aviões e muitos outros para desestabilizar os inimigos. Então, essa primeira fase foi marcada pelo início realmente da guerra, que foi na invasão da Polônia. Enquanto isso, a União Soviética ela atacava o leste da Polônia, como tinha sido acordado no pacto que eu tinha comentado anteriormente aqui para vocês. Então, após isso, mesmo com a diferença entre ideologias do nazismo e do comunismo, eles tiveram que cooperar juntos para essa divisão de territórios da Polônia. Enquanto isso, mesmo não entrando oficialmente na guerra, os Estados Unidos começou a enviar alguns suprimentos para o Reino Unido, que já começou a se preparar de um futuro ataque, talvez, da Alemanha. A mesma coisa aconteceu com a União Soviética. Mesmo com essa relação aí com o nazismo e comunismo, eles já começaram a se precaver contra um possível ataque que aconteceu no futuro. Enquanto isso, o Japão começou a preparar o seu próximo ataque, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941, que foi contra os Estados Unidos, no Havaí, na região de Pearl Harbor, em que ele atacou a base naval dos Estados Unidos e forçou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra, o que ele declarou a entrada dele no dia seguinte, no dia 8 de dezembro, o que ajudou muito os aliados naquele período. Já a segunda fase da guerra, que foi de 1942 até 1943, ela foi marcada por uma batalha muito sangrenta e considerada a batalha mais sangrenta da história, que foi a Batalha de Stalingrado, que foi uma batalha travada pela Alemanha dentro do território da União Soviética. Essa batalha ela foi de 41 e terminou em fevereiro de 43, o que marcou muito o futuro da Segunda Guerra Mundial, porque tinha sido a primeira derrota da Alemanha nazista, o que enfraqueceu o eixo, mas deu muito gostinho de vitória aí para os aliados. Então, o ano especificamente de 1943 teve início aí com o fim dessa batalha sangrenta em fevereiro. Porém, os aliados começaram a intensificar a sua força na África, que também o eixo estava atacando naquela região. E após essa primeira vitória dos aliados nessa batalha de Stalingrado, eles começaram a ganhar todas as batalhas, incluindo essas da África. A metade do ano foi marcada pela cooperação dos Estados Unidos, da União Soviética e do Reino Unido, que acabaram trabalhando junto para poder derrubar o eixo. Mas em julho, após uma das batalhas que eles estavam ali lutando, a Alemanha ela acabou percebendo que a Itália se rendeu, né? Mussolini meio que teve o seu fim e a Itália precisou se render naquele momento. Porém, os soviéticos no fronte oriental continuavam avançando, vencendo países importantes e muitas batalhas importantes como a de Kursk, que é a maior batalha de tanques da história, em que eles acabaram consolidando a sua superioridade no leste. Então, o fim do ano de 43 foi marcado com o encontro de três líderes mundiais, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética, para definir ali os rumos da Segunda Guerra Mundial e o seu fim. Enquanto isso, o eixo meio que já estava esperando, ele estava sendo muito pressionado também pelos líderes mundiais, não só esses líderes desses três países, mas o mundo inteiro estava pressionando o eixo. Então, eles também estavam se preparando para futuros acontecimentos que vieram a acontecer no ano de 44, mas que a gente vai deixar para o próximo dia. Agora é importante a gente saber quem foi Adolf Hitler, nascido no dia 20 de abril de 1889, na Áustria. Porém, no ano de 1913, ele se mudou para Munique, na Alemanha, e futuramente serviu na Primeira Guerra Mundial. Mas após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Hitler se sentiu traído, ele sentiu um sentimento de vingança muito forte da sua nova nação. E aí alimentou os seus ideais que futuramente se tornariam os nazistas. Em 1919, ele entrou para o Partido dos Trabalhadores Alemães, que futuramente se tornaria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que em alemão significava nazi, e aqui a gente conhece como Partido Nazista. Não demorou muito com as suas habilidades encantadoras e o seu charme para se tornar o líder do Partido Nazista.
o que em 1923 ele acabou invadindo e realizando um ataque em Munique, o que ficou conhecido como Putsch da Cervejaria. Porém, ele foi preso e durante a sua prisão, ele acabou escrevendo o Mein Kampf, que significa em alemão Minha Luta, e serviu de livro base para os nazistas futuramente. Mas depois da sua libertação, Hitler restaurou o Partido Nazista e ele começou a conquistar até mesmo a população alemã pelo seu carisma. Então não demorou muito para ele ser nomeado o chanceler da Alemanha, o que mais para frente daria direito total sobre o país da Alemanha. Durante o seu governo, foram adotadas algumas políticas de exclusão contra alguns grupos, como grupos étnicos, raciais, religiosos, homossexuais, pessoas com deficiências, mas especialmente os judeus, o que futuramente resultou na criação de campos de concentração. Bom, embora eu já tenha comentado muito sobre os aliados e o eixo, é importante a gente saber quem foram eles, né? Então, começando pelos aliados, era um grupo realmente de países, incluindo o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a China, entre muitos outros países, que eles lutavam contra o expansionismo, né? Tanto da Alemanha nazista quanto do eixo no geral. Além disso, os aliados eles conquistaram muitas vitórias após a primeira derrota da Alemanha nazista, especialmente com a entrada dos Estados Unidos no ano de 1941, que dava muitos armamentos e muitas coisas boas realmente para os aliados naquele período. Por outro lado, tinha o eixo, que era composto pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, o que por muito tempo foi a maior aliança que a Segunda Guerra Mundial teve, porém começou a ser um pouco enfraquecida depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra e também da saída da Itália. Bom, agora o fascismo foi uma ideologia surgida na Europa no século XX, especialmente na Alemanha, com o Mussolini. Essa ideologia defendia que o governo deveria ter todo o poder, enquanto a população deveria apenas ficar quieta ali e obedecer. O fascismo não aceitava ideias diferentes, como o comunismo ou a democracia, mas ele acreditava que o país e a sua cultura eram mais importantes do que os direitos individuais de um ser humano. Na prática, o governo fascista utilizava a força, a censura e a propaganda para poder controlar as pessoas e calar também os opositores. Inclusive, o que a gente vai mencionar a seguir, o nazismo foi também um pouco baseado nos ideais do fascismo, principalmente na questão da hierarquia de poder. Agora, o nazismo foi uma ideologia política iniciada na Alemanha. De início, era apenas um partido político, mas depois se tornou uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial. Então ela iniciou como um partido político, mas com a ascensão ali do Hitler, principalmente dentro desse partido, ele transformou o nazismo em realmente uma ideologia, né? O que continua sendo até os dias atuais. Um dos principais pilares do nazismo foi a perseguição dos judeus, porque os alemães acreditavam que os judeus eram os grandes culpados por grandes partes econômicas realmente e políticas da Alemanha. Então acabou se tornando bode expiatório aí da guerra, da Segunda Guerra, e também um forte tipo de desgosto para o nazismo. Além disso, o nazismo acreditava na hierarquia, tanto de poder quanto racial. Né? Eles acreditavam que uma raça superior, chamada os arianos, eles eram a raça superior, por terem qualidades físicas e muitas vezes relacionadas ao DNA do ser humano, que se tornava superior a outras pessoas e outros grupos étnicos, né? Religiosos, raciais e diversas questões físicas também. Agora, sobre o Holocausto, que é um dos períodos mais delicados da Segunda Guerra Mundial, é o nome dado para o extermínio de judeus e outros grupos, realizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, ele liderou esse plano do Holocausto. Ele acreditava que os judeus eram os inimigos da Alemanha e que eles não deveriam existir. Então, além dos judeus, os nazistas perseguiam todos aqueles que não eram da raça pura, né, dos arianos, que eu também já mencionei. Durante esse período, milhões de judeus e pessoas também que não eram consideradas arianos eram tiradas da sua casa à força e levados para os campos de concentração, que depois foram chamados de campos de extermínio, porque eles acabavam também matando com gás milhões de pessoas.
Durante esse período, essas pessoas ficavam sem comida, sem água e sem nenhum tipo de tratamento, saneamento básico, tratamento da saúde, o que acabava também fazendo com que muitas pessoas morressem de forma natural. O campo de Auschwitz, na Polônia, foi o maior campo de concentração do mundo e da história da Segunda Guerra Mundial, e também o campo que mais matou pessoas e judeus. Então, de judeus, o total chegou a 6 milhões de pessoas mortas durante esse período. Depois da guerra, muitos líderes nazistas e líderes também dos campos, eles foram condenados. Então, o Holocausto até hoje é lembrado para que essa história nunca mais se repita e também para que todos os judeus que foram mortos nesse período sejam até hoje lembrados. No guia de estudos, os delegados da eletiva, eles produziram uma pesquisa acerca do posicionamento de alguns países nesse comitê. Então, vale muito a pena vocês darem uma lidinha nesse documento para vocês se prepararem também melhor para o debate. Então, vocês terão de debater exatamente na época da Segunda Guerra Mundial, e está tudo especificado no guia de regras da Segunda Guerra Mundial. Mas se vocês também tiverem qualquer dúvida, vocês podem nos chamar que a gente ajuda vocês. E chegamos ao fim da nossa videoaula. Eu espero muito que tenha ajudado vocês nos estudos de vocês aí para o comitê, para o debate. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem nos chamar, que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês. E não esqueçam da produção do DPO, que é o documento de posição oficial, porque a presença desse documento é de extrema importância para a participação de vocês dentro do Becamum. Entender o que foi a Segunda Guerra Mundial e os danos que ela causou na nossa sociedade é o primeiro passo de nós, enquanto seres humanos, nunca mais repetirmos um erro e uma catástrofe como essa na nossa sociedade.